Here we are gathered once again under your name, thinking of the ways we all have caused you shame. But we can find consolation in the things that you said. We are all bound in our hearts by a common thread. We look to you who made us one, to give us strength and bring our hearts back to where we begun. Muito bem, aula 11 agora. Agora nós vamos conhecer perdão, um novo componente, hein? Que é o diodo, né? Diodo, um semicondutor, tá? Esse é o símbolo do diodo, tá? O diodo é um componente semicondutor e o diodo é um componente muito utilizado, viu, gente? O diodo é um componente muito utilizado também na eletrônica, né? Muito utilizado. Nós vamos ter o laboratório dele, né? Nós vamos mostrar alguns tipos de diodos, né? Tá? Ele está vendo que ele tem uma marquinha aqui do lado, ele tem uma marquinha do lado, do outro lado não tem, né? Todos os diodos são assim. Ele tem uma marquinha do lado, tá? Essa marquinha do lado no diodo mostra que ele é o negativo, né? Que é o polo negativo. Então, toda vez que você tiver com o diodo, onde tiver a marquinha dele no corpo, é o negativo, e o do outro lado é o positivo, tá? Então, o que acontece? Um diodo é um componente que ele é o quê? Ele é polarizado, então é um componente que ele tem polo, né? A chave tem polo? A chave tem polo, mas a chave tem polo e tem um outro polo. Só que a chave não é um componente polarizado, ou seja, esse polo é a mesma coisa desse. Esse potencial aqui é o mesmo desse. No diodo não. No diodo, de um lado dele é positivo e o do outro lado é negativo. Como a gente já sabe agora o que é positivo e negativo, então a gente está tranquilo, né? Então isso aqui, de um lado o diodo é positivo e o do outro lado do diodo é negativo. Tá bom? Então olha só que interessante. Eu estou fazendo uma comparação do diodo com uma chave, tá? Olha que interessante. Quando você tem uma chave fechada, qual que é a diferença de potencial numa chave que está fechada? A gente já sabe, 0 volts, porque os dois polos têm o mesmo potencial. E qual que é a diferença de potencial numa chave aberta? Aí vai depender. Se esse lado vai depender. Se esse lado da chave vai estar ligado num potencial e esse outro da chave vai estar ligado num outro potencial. Então aqui vai ser o quê? X volts. Vai ser um valor que a gente não sabe. Tem que ver como é que a chave vai estar no circuito, né? A gente já sabe isso, né? Então numa chave fechada, a tensão que vai ter nos polos da chave é 0 volt. E numa chave aberta é X volt. Porque isso depende. Depende, né? Depende. Mesma coisa aqui nesse circuito, por exemplo, ó, aqui a gente tem um resistor, não é isso? Nós temos um resistor. Vamos supor que aqui em cima nesse resistor no positivo tenha 5 volts. Quando essa chave estiver aberta, qual é a diferença de potencial que a gente tem aqui? Vocês têm que ter isso de cabeça já, hein? Olha só. Ah, eu tenho que saber qual que é o valor do resistor. Não tem não. Você já sabe fazer isso. Se aqui eu tenho 5 volts e aqui eu tenho 0, e essa chave está aberta, qual é o valor da tensão nessa chave aqui? Independente do valor do resistor, é isso que você pensou aí. Aqui nós temos que ter 5 volts. Isso. Porque o resistor numa chave aberta se comporta como fio, a gente já sabe disso. Aqui então tem que ter 5 volts com essa chave aberta. E com essa chave fechada aqui, qual o valor da tensão na chave? Muito fácil, né? A gente sabe que é 0 volts.
Olha que interessante no diodo. No diodo é o seguinte: quando o diodo está ligado num circuito, tá? Quando o diodo está ligado num circuito e o lado positivo do diodo, que é chamado de anodo, estiver ligado num ponto onde esse lado do diodo é mais positivo que o lado dele de cá, quando ele estiver ligado num circuito, quando esse lado do diodo, que é o anodo, estiver ligado num local onde esse lado é mais positivo que esse lado de cá, vai ter uma tensão em cima dele de quanto? De 0,6 volts. Como é que é? Isso. Quando um diodo estiver ligado no circuito, nós já vamos fazer um circuitinho aqui rapidinho, mas antes de eu fazer, eu quero fazer você pensar. Quando um lado do diodo, esse lado do anodo do diodo, estiver ligado num circuito onde esse lado do diodo for mais positivo que o lado do cátodo dele, vai ter uma diferença de potencial no ensino do diodo de quanto? De 0,6 volts. Tá? E quando o lado do diodo, esse lado do diodo estiver ligado num circuito onde esse lado do diodo for mais negativo que esse lado aqui, a tensão que vai estar em cima do diodo vai ser também o que? X volt. Porque vai depender do valor da tensão que está aqui, do lado da tensão que está aqui. Porque quando o diodo estiver ligado, esse lado aqui for mais negativo que este, o diodo vai se comportar como uma chave aberta. Tá? Eu vou apagar aqui, eu vou fazer agora um circuitinho para a gente entender isso que eu acabei de falar para vocês. Eu falei assim, eu fiz assim sem fazer nenhum desenho com diodo, comparando aqui com o resistor, para você tentar entender dentro da sua cabeça o conceito. Tá? Vou apagar aqui, eu vou fazer aqui agora. Ó. Olha lá que interessante. Vou deixar lá o resistor lá. Então eu vou pegar aqui um diodo, ó. Olha que interessante. Eu vou pegar aqui um diodo, vou colocar aqui uma tensão de... Não importa o valor da tensão, eu vou chamar essa tensão de mais B. Deixa eu ver se está aparecendo ali. Tá. Vou chamar a tensão aqui de mais B ou mais VCC. Qual que é o valor, Lene? Não sei, não importa. Não importa. A gente sabe que é mais B. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou ligar aqui um resistor. Depois do resistor, eu vou ligar um diodo. Depois do diodo, deixa eu ver como é que tá aqui. Tá legal. Depois do diodo, eu vou ligar aqui num polo de uma chave e vou ligar para a terra. Isso. E vou fechar essa chave aqui. Legal. Esse lado do diodo chama-se anodo. E é o lado positivo do diodo. Esse lado do diodo é chamado de cátodo. É o lado negativo. Ok? Qual é o valor do resistor? Não, por enquanto não importa. É um resistor que está aqui ligado no mais B. Então esse lado aqui está ligado no positivo. E esse lado aqui está ligado lá no negativo. Legal, a chave está fechada. Bom, se a chave está fechada, significa que está circulando uma corrente pelo circuito. Está circulando uma corrente pelo circuito. Legal. Ah, você falou no desenho anterior o seguinte, que quando o diodo está ligado num circuito e o circuito está fechado, e esse lado do diodo for mais positivo que esse lado do diodo, vai ficar uma diferença de potencial nele de 0,6 volts. Repetindo, eu falei que quando o diodo está ligado no circuito, se esse lado, no circuito fechado, e se esse lado do diodo for mais positivo que esse lado do diodo, ele vai se comportar como uma chave fechada e sobre ele vai ficar 0,6. Isso. Então eu vou fazer um desenho aqui do lado, representando esse diodo também como uma chave fechada, igual essa daqui. Vamos lá. Então aqui nós temos mais B, ok? Desse lado aqui nós temos um resistor. Aqui nós temos uma chave fechada, que é o diodo.
Nós vamos estar representando com uma chave fechada. Vou chamar aqui de D1. D1, tá? D1. Esse cara aqui, ó, nós vamos chamar da outra chave, ligado aqui no terra. E essa chave está fechada. Vamos chamar isso aqui de SW1, que é a mesma dessa aqui. Chave fechada e o diodo. Legal. A gente sabe que quando uma chave está fechada e está alimentado no circuito, qual a tensão que tem em cima dessa chave fechada? 0 volts. Legal. E a gente sabe que quando um diodo está ligado no circuito e esse lado dele aqui é mais positivo que esse outro lado, ele se comporta como uma chave fechada e vai ter uma diferença de potencial nele de quanto? De 0,6 volts. Legal. Então olha só, isso aqui eu estou dizendo que é um diodo. Por quê? Porque ele está ligado num circuito, sendo que o lado do anodo dele está mais positivo que o lado do cátodo. E vai ter uma tensão em cima dele de 0,6 volts. Legal. Como que eu sei que o lado do diodo está mais positivo que o lado do cátodo no circuito? É muito simples. É só você olhar para o circuito e entender o seguinte. O lado cátodo do diodo, o cátodo do diodo, está ligado onde? Está ligado no zero, por intermédio dessa chave. Ah, tá. Então o cátodo do diodo, que é o lado negativo, está ligado onde? No zero, porque isso aqui tudo é um fio, né? Está ligado aqui no negativo. Aqui vale quanto? Então o cátodo dele vale quanto? 0 volts. Quanto que vale o cátodo do anodo? 0 volts. Está ligado no zero. Ah, legal. E quanto que vale o anodo do diodo? Bom, ele está ligado lá no mais B. Isso. Por intermédio de quem? Por intermédio desse resistor. Bom, como eu falei que quando um diodo está ligado num circuito, sendo que o anodo dele está mais positivo que o cátodo, ele vai estar ligado diretamente e, portanto, vai estar circulando uma corrente por ele e vai ter uma tensão de 0,6. Portanto, é o seguinte, se o lado do anodo do diodo está ligado no mais B, significa que aqui nele vai ter 0,6 volts. Legal. Se vai ter uma diferença de potencial de 0,6 volts sobre ele, a pergunta é, se tem 0,6 sobre o diodo, e sendo que esse lado dele vale 0, esse lado dele vale 0 volts, e tem uma diferença de potencial de 0,6, a pergunta é, qual que é o valor da tensão que tem nesse ponto aqui? Mais 0,6. A gente precisa dividir mais 0,6. Portanto, nesse ponto aqui tem quanto? Mais 0,6 volts. Significa que mais 0,6 volts. E desse lado aqui é quanto? 0 volts. Porque esse cara aqui está ligado no 0 volts. Então aqui tem 0,6 e aqui tem 0. Ou seja, aqui tem 0,6, mas aqui tem 0. Portanto, quantas vezes o anodo aqui é mais positivo que o cátodo? 0,6 volts. Portanto, desse lado aqui, que é o anodo do diodo, ele é 0,6 volts mais positivo que o cátodo, porque o cátodo dele vale 0, mas o anodo dele vale quanto? 0,6. Portanto, esse diodo está polarizado diretamente. Então, quando um diodo está polarizado diretamente, ou seja, o positivo no positivo, o negativo no negativo, está havendo circulação de corrente elétrica por ele. E sobre ele fica uma tensão de 0,6 volts. Beleza? Muito legal. Pergunta: se tem 0,6 volts sobre o diodo, e aqui nós temos agora uma tensão de
12 volts, vou colocar aqui, ó, mais 12 volts. Se nós temos mais 12 volts aqui, e eu sei que tem 0,6 volts sobre o diodo, pergunta, qual é a tensão que tem nesse resistor aqui? Hein? Se aqui nós temos 0,6, qual a tensão que tem nesse resistor aqui? Muito simples, 12 volts menos 0,6, que vai dar quanto? 11,4 volts, que é a tensão sobre esse resistor aqui. Olha isso! Se nós temos 11,4 volts aqui, nós temos o 0,6 aqui. Pergunta, Lênio, eu não sei o valor do resistor. Não tem problema. Se você sabe que um diodo está ligado diretamente, é 0,6 sobre ele. O que sobrar está em cima do resistor. Olha isso! Muito legal, né? Então você vai para a bancada, você vai num aparelho eletrônico, vai chegar uma hora no curso que nós vamos abrir um diagrama elétrico do circuito de uma planta de uma televisão, por exemplo, tá? Nós vamos ter o diagrama elétrico de uma TV. Aí eu vou mostrar para você a TV funcionando e nós vamos ver isso aqui na placa da televisão, vendo esses conceitos na placa, tá bom? Então isso que eu quero que você entenda agora. Se tem 0,6 sobre o diodo, vai ter quanto no resistor? 11,4 sobre o resistor. Que massa, né, cara? Que massa. Aliás, o terra também é chamado de massa, tá bom, pessoal? Então, numa parte mais pra frente, nós vamos começar a chamar o terra de massa, tá bom? Mas por enquanto é terra para nós. Então aqui nós temos 0,6 e 11,4. O diodo está ligado, polarizado diretamente. Maravilha. Aqui é o seguinte, se nós temos 5 volts aqui, qual é o valor da tensão sobre esse resistor aqui? Se eu tenho daqui para cá mais 5 e a chave está aberta, e aqui eu tenho mais 5, qual é o valor da tensão que está sobre o resistor? Aqui, Lênio, nós temos 0 volt, cara. 0 volt? 0 volts. Aqui nós temos 5? Temos. E aqui nós temos quanto? 0 volts. Pô, mas por que tem 0 volts aí? Porque a chave está aberta e o resistor é um fio e não tem diferença de potencial sobre ele. Esse potencial aqui de mais 5 é o mesmo desse de mais 5. Então fica 0 volts aqui e 5 volts aqui. E nesse caso aqui, se aqui tiver 5 volts também, mais 5 volts, e se aqui nós temos 0 volts, qual a tensão que nós temos aqui sobre esse resistor aqui? E 3 vai ser igual a quanto? 5 volts. 5 volts. Se daqui nós temos 0, é porque a chave está fechada. Então isso aqui vale 0 e aqui vale 5. Então nós temos aqui quanto? 5 volts, que é a mesma coisa de 5 volts. Beleza? Legal. Vou apagar esse cara aqui, vou deixar esse diodo do lado aqui. Vou apagar esse cara aqui e agora nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos inverter agora o diodo. Olha que legal, olha que legal. Nós vamos inverter o diodo. Nós vamos deixar aqui, ó, vou apagar ali em cima para facilitar, dar mais espaço para a gente. Olha que legal agora, olha que legal. Aqui o positivo, que é o anodo, está ligado num ponto que esse lado é mais positivo que esse. Ficou 0,6 sobre ele, passou corrente, 0,6 e a tensão sobre o resistor. Olha agora o que eu vou fazer. Eu vou deixar aqui, ó, com mais VCC. Eu vou chamar agora de mais VCC ao invés de mais B. Ah, por quê? Ah, é porque eu peguei um aparelho eletrônico e que lá estava escrito mais VCC. Ah, é que nesse aparelho eletrônico aqui estava escrito mais B. Ah, significa que tanto mais B quanto mais VCC é a mesma coisa. Legal. Então eu vou descer aqui com um fio. E agora aqui eu vou colocar um resistor. Olha o que vai acontecer agora. Agora eu vou ligar aqui o catodo do diodo aqui. E o anodo do diodo eu vou estar ligado numa chave que está fechada, ligado para massa, ligado no terra. Beleza? Legal. Essa aqui é SW1. Esse aqui é o nosso diodo D1. Esse aqui é o nosso resistor D1, R1. A pergunta é o seguinte:
Qual é o lado do diodo? Esse lado aqui é o lado negativo. E esse lado aqui é o lado positivo dele. Legal. Qual que é a informação que a gente tem? Quando o nosso diodo, esse lado anodo dele, estiver ligado em um lugar positivo, onde um anodo seja mais positivo que o cátodo, vai ter 0,6 sobre ele. Legal. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Nós ligamos o anodo do diodo, que é o lado positivo, está ligado no zero. Por que zero? Porque o terra é zero. Então, o positivo dele está ligado no 0 volt. Legal. E o negativo dele está ligado onde? No positivo. Ó, o negativo dele está ligado no positivo. O negativo do diodo agora está ligado no positivo. Bom, se o anodo do diodo está ligado no zero, a pergunta é... Muito bem, então vamos nesse próximo tipo. Olha que interessante isso. Vamos lá. Perdão. Se o positivo do diodo, se o lado do anodo está ligado no zero, se o lado do anodo está ligado no zero, a pergunta é, o anodo está mais positivo que o cátodo? Olha aqui, o anodo do diodo aqui está mais positivo que o cátodo. Por quê? Porque o anodo está ligado no zero. E aqui o anodo está ligado lá no mais B. Portanto, esse cara aqui, quando ele está ligado no positivo, quando esse lado está mais positivo que esse, fica 0,6 sobre ele. Então aqui ele está ligado no mais positivo, que aqui está 0,6. A pergunta é, o anodo aqui está ligado no mais positivo que o cátodo? Não, né? Porque o anodo está ligado no zero. E o cátodo está ligado no mais VCC, através do resistor. Bom, se o negativo dele está no mais VCC e o anodo está ligado no zero, o que está acontecendo? Significa que esse diodo se comporta como uma chave aberta. Olha isso! Olha isso! Quando o diodo, olha isso, quando o diodo estiver ligado com o cátodo dele, no positivo e o anodo dele no negativo, ele se comporta como uma chave aberta. Eu não tinha feito aqui o desenho assim, ó, do cátodo dele aqui e o anodo dele aqui? Sim, eu estava dizendo que o anodo dele está no zero e o cátodo está no positivo. Aqui eu estou dizendo que o cátodo dele está mais positivo que o anodo. Por que mais positivo? Quantas vezes o cátodo aqui do diodo, porque aqui está o diodo, né? Quantas vezes aqui o cátodo desse diodo está sendo mais positivo que o anodo? Eu não sei. Por quê? Porque eu não tenho o valor da mais VCC. Mas como eu sei que aqui é positivo, eu estou dizendo que o cátodo está mais positivo que o anodo. Por quê? Porque o cátodo está ligado no mais VCC. E o anodo está ligado no zero. Então, se alguém perguntar quantas vezes o cátodo desse diodo está sendo mais positivo que o anodo, a resposta é, não sei, porque não está definido o valor do mais B ou do mais VCC. Agora, se eu disser assim, o meu mais VCC vale 48 volts, e aqui é zero, aí eu pergunto, quantas vezes o meu cátodo, ou seja, o cátodo do anodo, o cátodo do diodo é mais positivo que o anodo? Quantas vezes o cátodo do diodo é mais positivo que o anodo? 48. Por quê? Porque se o meu anodo vale zero, tá ligado no zero, não é? Então o meu anodo vale 0 volts. E o meu cátodo vale quanto?
Bom, tá ligado lá no 48 volts. Então, se o meu cátodo tá ligado é mais positivo que o anodo, significa que ele está ligado lá no 48 volts. Significa que ele é 48 vezes maior que o zero. Que aqui, ó, significa o seguinte, que quando o diodo estiver inversamente polarizado, aqui o diodo está o quê? Inversamente polarizado. O diodo aqui está inversamente polarizado. Por quê? Porque o cátodo dele está mais positivo que o anodo. Então, quando o cátodo do diodo tiver mais positivo que o anodo, ele se comporta como uma chave aberta. Ó, ele se comporta como uma chave aberta. Esse cara aqui, ó, se comporta como uma chave aberta. Bom, se tem aqui um diodo e o cátodo dele está desse lado, significa que ele está ligado no positivo. E o anodo dele está ligado no zero. Ele se comporta como uma chave aberta. E como uma chave aberta, se ele é uma chave aberta, qual que é o valor da tensão sobre ele? Se aqui é uma chave aberta, muito tranquilo, né? Se aqui é uma chave aberta, a pergunta é, qual o valor da tensão aqui, se eu sei que aqui é mais 48 volts? Pegou? Se aqui, ó, se aqui nós temos mais 48 e temos um resistor e a chave está aberta, qual o valor da tensão daqui para cá? Matou? Mais um pouquinho ainda. Vou apagar aqui e vou perguntar aqui, ó. Se aqui nós temos mais 48, temos um resistor, a chave está aberta e aqui está ligado no zero, a pergunta é, qual é a tensão em cima do resistor? Se aqui vale mais 48, aqui vale quanto? Mais 48 também. Qual que é a diferença de potencial aqui? 0 volts. E qual é a diferença de potencial aqui? Mais 48 volts. Portanto, olha que legal, o diodo, quando ele está polarizado diretamente, sobre ele tem 0,6. Ele se comporta com uma chave fechada e sobre ele tem 0,6. Quando o diodo está polarizado inversamente, ou seja, o cátodo dele é mais positivo que o anodo, ele se comporta como uma chave aberta e sobre ele fica o que? O valor da tensão que está lá no circuito lá. Nesse caso aqui, mais 48 volts. Sensacional, né? Isso é o princípio do diodo. E eu vou dizer para vocês, este princípio aqui do entendimento do diodo, e com o entendimento que vocês estão tendo anteriormente sobre a queda de tensão dos resistores, fundamentando bem sobre esse pensamento, esse conhecimento para vocês, isso é base importantíssima para quando a gente chegar em transistor, vocês estarem craque em transistor, tá? Isso aqui é base do transistor, tá? Resumindo, diodo polarizado diretamente se comporta como chave fechada, sobre ele 0,6. Diodo polarizado inversamente, ou seja, quando o seu cátodo tiver mais positivo que um anodo, né, ele se comporta como chave aberta, e sobre ele vai estar a tensão que vai ter que avaliar o circuito. Beleza? Muito bem. Vou fazer aqui mais 2 desenhinhos aqui para a gente matar mais um pouco aqui, ó. Olha lá que interessante. Fazer aqui, ó. Fazer aqui mais